As competências e os excessos do Supremo Tribunal Federal voltaram a ser tema de debate. A Corte instituiu na última semana um programa para combater notícias falsas e discursos de ódio contra o Poder Judiciário. Mas a iniciativa foi criticada por jornalistas e juristas. Em meio à tensão entre os poderes, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, anunciou a criação do Programa de Combate à Desinformação. O objetivo é enfrentar os efeitos negativos provocados por notícias falsas e pelas narrativas odiosas, à imagem e à credibilidade da instituição, membros da Corte e do Poder Judiciário. Esse programa de combate à desinformação, ele parte da premissa de que esses togados, 11 ministros do Supremo, eles poderiam dar a última voz do que é verdade, do que é mentira, em termos de informação, em termos até mesmo de pontos de vista científicos. Bom, temos que identificar o que é informação, o que é desinformação, o que é mentira, o que é verdade, né? Porque cada um tem a sua verdade. Os fatos são a verdade. A gente diz a verdade dos fatos, a gente está falando num pleonasmo. Né? A grande verdade é o fato que aconteceu. Agora, ainda o fato, as pessoas dão versões diferentes para o fato. A meu ver, isto representa uma redução da liberdade democrática no mais sagrado direito que é a liberdade de expressão. Para identificar os ataques, o Supremo investiu pesadamente em monitoramento. Adquiriu equipamentos de tecnologia da informação para apurar de forma mais rápida as tais práticas de desinformação ou discursos de ódio. Mas quem, afinal, vai avaliar o que é e o que não é incitação à violência? Diz a resolução que o enfrentamento dos efeitos negativos será feito a partir de estratégias proporcionais e democráticas, geridas por um comitê gestor interno. Embora diga Programa de Combate à Desinformação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é no âmbito do Brasil inteiro. Se lê, eles é que vão aplicar para o Brasil inteiro. A extensão para 213 milhões de brasileiros. A julgar pelo retrospecto, o STF tem criminalizado e repreendido críticas direcionadas à instituição ou a algum de seus membros, como foi na recente prisão do deputado Daniel Silveira. O ministro ofendido, sem ouvir o Ministério Público, ele mandou investigar, ele julgou e ele condenou. Portanto, ele assumiu todas as funções do Judiciário. Está muito, muito claro aqui na Constituição, no artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O que ele fez, a meu ver, foi uma violência à Constituição. Ele fez prevalecer a Lei de Segurança Nacional antiga sobre a Constituição e aplicou a lei para prender um deputado que teria o direito de quaisquer manifestações. Ele teria que ser punido, mas pela Câmara, por falta de decoro, mas nunca pelo Supremo. Embora o artigo 5º da Constituição diga que é livre a manifestação do pensamento, desde que não vedado o anonimato, as decisões do Supremo têm ido na contramão do que diz a lei. Inquéritos considerados abusivos, quebras de sigilo, censura, prisões arbitrárias. A democracia, se ela for democracia de verdade, ela, pelo menos do ponto de vista teórico, ela deve admitir críticas a ela própria. Porque se você não permite que se critique a democracia, você está numa ditadura. E eu acho que nós estamos avançando de uma maneira acelerada para a ditadura do judiciário. Tenho a sensação que nós corremos um risco de fragilização da nossa democracia. O fato mais recente ocorreu neste domingo, na pequena cidade de Otacílio Costa. Um professor foi preso por ter apoiado o presidente Bolsonaro em uma live na última sexta-feira, onde supostamente convocava pessoas para participarem de uma manifestação.
A Polícia Federal disse que o mandado foi expedido após o homem ter postado nas redes sociais ameaças contra o ministro Alexandre de Moraes e o STF, mas não declarou o conteúdo da postagem. A gente vai buscar a soltura imediata dele nessa audiência de custódia, pois, ao nosso ver, ao ver da defesa, não persistem aí os motivos que ensejam uma prisão preventiva de uma pessoa, ainda mais quando essa decisão vem lá de Brasília, enfim, ele mora aqui em Otacílio Costa, não teria um perigo a soltura dele para a sociedade. A campanha do Supremo contra a desinformação prevê outro ponto polêmico: o treinamento de jornalistas, ao que o STF chamou de alfabetização midiática. Alfabetização midiática, ou seja, eu sou seu tutor. E sob a minha tutela eu vou te realfabetizar. Vou te dar uma lavagem cerebral. Isso é tão usual nos regimes totalitários, é tão velho isso, é tão conhecido. Quando você pega ali jornalistas que devem ter total liberdade para exercer sua profissão, para fazer as perguntas incômodas, para rebater qualquer ponto de vista que seja, e você vai passar ali por um crivo de alguns iluminados que vão decidir o que você tem que considerar verdade ou mentira, isso é a morte do jornalismo. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais emitiram nota em protesto contra decisões recentes da Justiça brasileira censurando a veiculação de reportagens jornalísticas. As entidades veem com preocupação os rumos da democracia. Nós estamos com 4 casos de censura prévia na imprensa brasileira neste momento. Isso é muito preocupante, é uma afronta claríssima à Constituição brasileira e é preocupante que juízes brasileiros estejam com frequência proibindo a divulgação de informações. Não é opinião, não é nada, não é ameaça à democracia, nada, informação jornalística, é investigação. Quando você pensa que hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode embarcar num voo de carreira e não pode entrar com tranquilidade num restaurante, o que está nos falando? Que a sociedade que devia olhar o Supremo como um estuário de pacificação, como um estuário de resolução dos problemas, está vendo no Supremo um foco de insegurança jurídica e de conflito. Basta fazer isso para melhorar a imagem, né? Basta parar de querer ser o dono da verdade, basta obedecer à Constituição. Nós estamos passando um momento mais difícil na relação entre os poderes, e o que eu tenho batido em programas de televisão é de que os poderes têm que dialogar, nós temos que distensionar para manter a democracia. E terminou há pouco a audiência de custódia do professor no STF. O advogado informou que o pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser analisado, pois quem presidiu a audiência foi um juiz nomeado pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que afirmou não ter poderes para decidir sobre eventual soltura. A defesa ainda tentou acesso imediato ao inquérito, mas foi informada de que apenas o relator poderia decidir sobre o assunto. O próximo passo da defesa será o pedido de um habeas corpus.